Buenos dias, chicos. Buenos dias, chicas. Meus alunos, que a tia tá com saudade. Sejam bem-vindos, né? Nós iremos dar continuidade às nossas aulinhas de espanhol agora dessa forma, né? Enquanto essa situação, que ninguém tem culpa, né? Foi uma coisa que nós fomos acometidos a estar passando, mas vai se solucionar. Enquanto não se soluciona, nós iremos realizar nossas aulinhas dessa maneira, certo? Tia Rosimeire daqui, vocês daí, a tia vai passar os conteúdos, vocês vão assistir às videoaulas e a tia Rosimeire vai estar aqui para sanar as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu estarei aqui pronta para tirar as dúvidas de vocês. Vocês vão assistir uma videoaula, né? Na aula passada, quando a gente estava na sala de aula, nosso último conteúdo foi lá perífrases de futuro. Hoje nós vamos dar continuidade com las formas verbales de cortesia. É esse assunto que vocês irão assistir uma videoaula. Em seguida vai ter uma pequena atividade para fixar o conteúdo. E eu irei fazer a frequência de vocês através da correção dessas atividades que eu irei receber no privado, uma por uma, irei corrigir e irei dar o retorno. Espero que dê tudo certo, a tia tá aqui para qualquer coisa e boa aula! Entonces, vamos a conocer las formas verbales de cortesía. Então, utilizamos para ser cortés quando nos comunicamos com alguém. Significa adequar as expressões que elegimos para falar ou escrever a la situação em que nos encontramos. Então, essas formas a gente vai adequar de acordo com a idade, né? De acordo com a amizade, as formas como nós podemos falar e escrever. Porque quando a gente fala com um adulto, com uma pessoa mais velha, não é igual como a gente fala com um amigo nosso, com uma pessoa mais íntima, né? Então, al hablar com outras pessoas, podemos nos dirigir a elas de maneira formal ou informal. Então, nós vamos conhecer essas duas maneiras, né? A formal e a informal. Nós temos aí a formal. Em espanhol, nós utilizamos usted ou ustedes, que é muito para senhor, senhora, né? Que se refere. Você também. Então, a gente vai ver para cada um que a gente utiliza essas duas formas. Usted está no singular, que é a terceira pessoa, né? Lá nos pronomes pessoais. Terceira pessoa do singular. E ustedes, que é a terceira pessoa do plural. E nós temos o modo informal, que a gente utiliza os pronomes pessoais tu ou vos, que são a segunda pessoa do singular, tá? Que é a mesma de tu ou você. E vós outros, que também é a mesma coisa, mesmo significado. A diferença que é no plural, na segunda pessoa do plural. Então, vamos a conhecer o tratamento formal. Que o tratamento formal indica uma situação séria e respeitosa entre os hablantes. Então, esse tratamento a gente utiliza para uma forma mais séria, né? E também para nos comunicar com uma pessoa que a gente respeita muito. Por exemplo, nossos pais, que a gente tem que respeitar bastante, e pessoas que a gente não conhece. E vamos aqui conhecer. Usadas para falar com pessoas mais viejas, que pessoas mais velhas, maiores, né? Maiores de idade. Pessoas desconhecidas, e pessoas que a gente não conhece, que também não temos intimidade e que ocupa puesto de destaque. Então, utilizamos para falar com pessoas mais velhas, né? Pessoas maiores de idade, pessoas que a gente não tem intimidade e pessoas que a gente estamos acabando de conhecer. Então, a gente utiliza eles. Lembrando que a gente utiliza essas duas expressões, né? Os dois pronomes pessoais, que é usted e ustedes. Usted para singular e ustedes para plural. Então, lembrando que a gente só utiliza esse tratamento para essas pessoas, né? Por exemplo, pessoas que têm a hierarquia, como presidente, governador e aí vai. Então, é uma forma de respeito, né? Que a gente proporciona respeito a uma outra pessoa.
Os pronomes que acompanham são referentes à terceira persona, que a gente pode utilizar outros pronomes, como os pronomes átomos e tônicos do espanhol, e também os reflexivos, que são esses aqui, que a gente pode encontrar na frase, e ao encontrar, a gente já reconhece que está na terceira pessoa do singular ou do plural, que são se, o le, o les, su, suyo, suyos, suya e suyas. Os verbos referentes estão conjugados na terceira persona del singular ou del plural. Exemplos. Buenos dias, senhor Pérez. Está ustedes ocupado? Es que sua secretária necessita hablar-lhe. Então, pode prestar atenção que a gente está nessa frase falando sobre respeito, né? A partir do momento que a gente já fala senhor Pérez e utiliza os pronomes pessoais. Está ustedes ocupado. Então, ele não tem tanta intimidade com ele, não, né? Não tem intimidade com ele. Por isso que ela utiliza esses pronomes pessoais. Ela vai utilizar outros pronomes, como o su, também para indicar a terceira pessoa, e o le, tá? Está aí tudo sublinhado. Outro exemplo. Senhora Martinez. E é um prazer conhecer-lhe. Então, ou conhecer-lhes, tá? Então, aqui ele utilizou o le e o senhora, também já indicando uma forma de respeito. E também porque é uma pessoa desconhecida, né? Que está conhecendo agora. Senhora Rojas, estas revistas são para ustedes. Tá? Utilizando aí o pronome pessoal na terceira pessoa. Como está? Ou como estão? Esse verbo também está na terceira pessoa, tá? Então, tem que observar os pronomes. O pronome pessoal que está sendo utilizado na frase. Os pronomes que eu já me referi, né? O que é o seu, o le, o les, o su, o suyo. E também o verbo conjugado. Tudo isso tem que ser no tratamento informal. Esse daqui, a gente vai indicar uma relação de familiaridade, intimidade entre os hablantes. Então, a gente utiliza ele para pessoas que a gente já conhece, que tem aquela intimidade, tá? Inclusive, eu já me referi aqui do lado. É utilizado em ele com o cotidiano para falar com amigos, familiares, pessoas del convívio e jóvenes. Então, utilizamos para falar com amigos, familiares, né? E jovens, aquelas pessoas que a gente tem bastante intimidade, né? Que a gente já tem o costume de conviver no cotidiano. Que a gente utiliza o tu, o vos ou vos outros, que está na segunda pessoa do singular e segunda pessoa do plural. Então, os pronomes que os acompanham sempre são referentes à segunda persona. Que temos outros pronomes também, do mesmo jeito do formal, nós temos no informal. O te, o tu, o tuyo, tuya, tuyos e tuyas. Os, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. E os verbos referentes a eles estão conjugados na segunda persona do singular ou plural. Exemplos. Buenos dias, Carlos. Tu estás ocupado? Aí pode prestar atenção, que aqui ele utilizou a segunda pessoa do singular e também o verbo conjugado na segunda pessoa do singular, que é estás, né? Que aqui ele tem uma intimidade maior com o Carlos, por isso que ele utilizou o tu. Lembrando que a gente utiliza esse tratamento para pessoas que a gente tem bastante intimidade, né? Carmen, essas revistas são para vuestras? Como estás? Como estais? Então, esse verbo aí ele está conjugado na segunda pessoa do singular e do plural, né? Então, tem que ser observado também esses verbos, em qual tempo verbal que ele está sendo conjugado, né? Em qual pessoa, quer dizer. Necessito verificar tu documento, por favor. Ou necessito verificar vuestro documentos, por favor. Então, o que tem que ser observado? Para identificar em um texto o tratamento empregado, a gente deve estar atentos aos pronomes usados nos diálogos, tá? Assim como na pessoa em que o verbo está conjugado. Então, a gente tem que observar se o pronome está na segunda pessoa do singular ou do plural, ou na terceira pessoa do singular e no plural,
tá? E observar também o verbo que está sendo conjugado nessas pessoas. Tem que sempre observar isso aí. Atenção! As formas vosotros e vosotras e demais pronomes na segunda pessoa do plural são utilizados apenas na Espanha, tá? Na Hispanoamérica, a forma ustedes e demais pronomes de terceira pessoa é utilizado tanto para o tratamento formal como informal. Nesse caso, é necessário estar atento ao contexto que identifica o tipo de tratamento empregado. Então, tem que sempre observar essas duas formas. Que, por exemplo, nessa primeira, o formal, senhores pasajeros, meu Deus, abróchese los cinturones e apaguem su internet. Então, aqui é o tratamento informal. Lembrando que ela já se refere a senhores, né? Tratamento formal. Então, a pessoa que ela não conhece, não tem intimidade. E o verbo lá, apaguem, ele está conjugado na terceira pessoa do plural também, viu? Então, tem que observar esses itens. Já embaixo, ele também utilizam na terceira pessoa do plural, só que se refere a ninhos, que não precisa ter respeito, né? Tanto respeito. Que a gente tem mais respeito com pessoas mais velhas. Ninhos, abróchase los cinturones e apague sua internet. Temos também aqui, ó, você. Na Argentina, Uruguai e Paraguai, não se usa a forma tu para dirigir-se de maneira informal a outras pessoas. Usa-se a forma vos para a segunda pessoa del singular. Então, na Argentina, Paraguai e Uruguai, é utilizado mais o vos em relação ao tu. Por exemplo, buenos dias, Carlos. Tu estás ocupado? Eis que o tu secretaria necessita hablar-te. Então, nos outros países hispanohablantes, eles utilizam o tu, tá? Mas na Argentina, Uruguai e Paraguai, que eu me referi agora há pouco, é utilizado mais o vos. Te llamei porque necessitava hablar com vos. Então, temos aqui, forma de cortesia. Temos algumas estratégias, tá? E expressões comunicativas. Essa primeira, apelar a la buena voluntad de interlocutor para um favor que não lhe exige gran esforço. Então, fazer uma pergunta, né? Pedir um favor que não se traz um grande esforço. Primeira pergunta aí. Perguntas com o modo condicional. Exemplo. Poderias hacer-me um favor? Então, uma forma que eu pedi, né, para uma pessoa para fazer um favor para mim, mas de forma mais delicada, tá? E eu posso utilizar também de outras formas. Aí, ó. Te le importaria se me hacerse um favor? Então, a gente pode utilizar, então, mais de uma forma de fazer essas perguntas, tá? Por isso que essas formas de cortesia a gente vai empregar diferentemente das pessoas que a gente tem intimidade e das pessoas que a gente não tem intimidade. Outro exemplo aqui embaixo. Apelar a la imagen positiva del interlocutor para atenuar la petición de um favor que lhe exige um esforço. Então, aqui já a gente vai pedir um favor que já existe um esforço maior, tá? Seria você tão amável de. Então, a gente pode mudar a forma que a gente pode nos comunicar, tá? Para ser um pedido assim mais agradável, que a pessoa não vai fazer, não vai tentar se recusar em nos ajudar. Então, pedir-lhe perdão ao interlocutor para atenuar a petição de um favor que ele exige um esforço. Então, pedir perdão, né? A pessoa que a gente está falando de uma forma que vai exigir um esforço. Então, exemplo, perdona-me, que te moleste. Então, sinto molestar-te. Então, sinto incomodar, tá? Expressa gratuidade por um favor que se crê que ele interlocutor base. Então, já expressa uma gratidão a um pedido, né? Um favor que a pessoa já vai fazer. Então, te agradeceria se me ajudaras ou lhe agradeceria se me ajudaras. Então, eu botei aqui dois exemplos. O informal, que a gente utilizou vos ou vosotros. Exemplo. Quando estou estado Silvio,
qual é tu estado civil? Aí ele diz, sou solteira. E já aqui do lado, qual é seu estado civil? Então, a mesma pergunta, só que para pessoas diferentes, né? Que aqui no quadro do formal, eu utilizo para pessoas mais velhas, que ele até diz, sou viúvo. E já no informal, eu utilizo para pessoas que a gente tem uma intimidade maior, que também é da mesma idade, tá? Então, sou solteira. Exemplos. Poderia você cerrar a ventana, por favor? Então, você, né? Terceira pessoa do singular. Então, aí já indica que é um tratamento formal. Tu eres minha melhor amiga. Então, tu, segunda pessoa do singular, indica tratamento informal. Te aproveitas por ser mi hermano. Aqui é o te, né? Segunda pessoa também do singular, então, tratamento informal. E Dona Marta está Carlitos. O Dona já me refiro a pessoas mais velhas, né? E o estar também está conjugado na terceira pessoa do plural, ou do singular, quer dizer. Então, tratamento formal. Tem aqui uma charge que gaturo. Tus notas de la escuela son horribles. 4, 1, 3, 2. Sabes que Albert Einstein também era péssimo em el colegio. Depois foi um gênio. Mira vos. Essa anedota nos viene bárbaro a los bangonetas. Então, aqui, ó, eles são amigos, né? Que, inclusive, ele tem intimidade maior, que ela se refere às notas dele, que ele tirou notas péssimas. E ele se refere aos pronomes pessoais, né? Que, no caso de segunda pessoa do singular e do plural. Mas aqui, do plural, que ela fala assim, do singular. Tu, lá em cima, no primeiro quadrinho. E nesse quadrinho de baixo ela fala vós. Então, ele se refere à segunda pessoa do singular, tá? Que no caso, tratamento informal. E muitas graças. Hasta la próxima clase.